Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Cabeamento na Prática. Hoje nós vamos falar sobre o Wi-Fi, né? Quem nunca passou raiva com a famigerada Wi-Fi? Bom, para entender um pouquinho sobre o Wi-Fi, a gente precisa saber um pouco sobre as tecnologias que a gente usa atualmente para o Wi-Fi, né? Muita gente confunde o 5G do roteador de Wi-Fi com o 5G da telefonia móvel. É parecido, todas as duas são redes, né, sem fio, é uma comunicação de dados sem fio, porém hoje a gente vai estar falando do 5G em relação aos roteadores Wi-Fi, tá? É a famosa dual band, né? Antigamente a gente trabalhava com Wi-Fi em 2.4 GHz. Só que essa frequência, essa faixa de frequência começou a ficar muito poluída por causa dos telefones sem fio, são muitos roteadores, hoje as pessoas moram muito mais próximas, né? Prédios, apartamentos com meia parede, casa geminada. Então, essa faixa de frequência ela começou a ficar muito poluída. Então, o roteador do seu vizinho interfere na frequência do seu roteador. Então, para vocês entenderem bem, é praticamente isso. Então, criou-se uma segunda faixa de frequência, que é a 5 GHz. Eu deixo de usar uma para usar a outra? Não, a gente continua usando as duas. Só que a gente não usa ao mesmo tempo, né? Uma hora você está conectado na rede de 2.4 GHz e num outro momento, se o seu roteador for dual band, você vai estar conectado numa rede 5G, né? Ou 5 GHz. Qual a diferença de uma para outra? A 2.4 GHz, ela te dá vamos falar assim, uma quantidade de informação menor, né? Você trafega mais lento, com uma quantidade de informação menor, porém ela alcança distâncias maiores, né? Sendo que a 5G, a 5 GHz, ela te dá uma quantidade muito maior de informação em velocidade, porém ela não te atende a distâncias muito grandes. Você tem que estar mais próximo do roteador para utilizar. Então, pessoal, vamos tomar cuidado para não confundir duas coisas, tá? Uma é a frequência. Frequência, a gente vai estar falando em gigahertz. Então, a gente tem no dual band a 2.4 gigahertz e a 5 gigahertz. Tá? Quando a gente estiver falando de velocidade e quantidade de informação, a gente vai estar falando em megabits, ok? Quando você contrata um pacote de internet, você normalmente contrata 50 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, 300 megabits por segundo. É a quantidade de informação e a velocidade com que essa informação trafega, ok? Então vamos tomar cuidado para não confundir as duas coisas, né? Mesmo trabalhando na área há muito tempo, às vezes até eu me confundo. Que a gente fala tanto em 5G, 2.4G, em megabit, em gigabit. É normal a gente fazer esse tipo de confusão, tá bom? Bom, todo equipamento vem dual band? Não, tá? Nem todo equipamento vem dual band de fábrica, né? A gente precisa verificar na hora de que está adquirindo esses equipamentos. Com exceção do roteador da operadora, que é comodato, né? Normalmente a operadora que disponibiliza esse roteador para você, e a grande maioria sim hoje em dia dual band já, a gente precisa verificar as informações na hora de comprar, as especificações técnicas, né? Você vai ver isso nas especificações técnicas ou no manual, na caixa do equipamento que você está adquirindo, ok? Então não deixem de conferir, tanto no aparelho celular quanto no roteador que você vai adquirir, tá? Caso você vá adquirir um roteador, né? Porque os operadores disponibilizam comodato para você, não tem necessidade. Então vamos lá, pessoal, vamos finalmente falar sobre o posicionamento, onde instalar e como instalar o meu roteador, né? Isso é muito importante. Nem sempre a gente pode escolher na realidade, né? Às vezes o cabeamento chega num cômodo da casa e fica difícil a gente andar com esse cabeamento dentro da casa. Por quê? A gente até tem as mangueiras e os conduítes que interligam os cômodos. Porém, na maioria das vezes, eles interligam só sinais de elétrica, né? As pessoas não tomam cuidado na hora de construir, de passar um conduíte específico só para telefonia e TV a cabo. Algumas construtoras têm sim esse cuidado, outras não. Mas na maioria das vezes a gente não escolhe. O cabeamento chegou, o técnico vai instalar naquele ponto.
Se a gente quiser que seja instalado em outro ponto, aí você tem que sair correndo com o cabo pela casa, rodapé, quebrando parede ou furando parede. E isso não é o ideal, né? Muitas pessoas não gostam disso. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico da diferença entre instalar no local correto, no posicionamento correto, que seria a parte central de uma edificação, né? Seja um escritório ou uma casa, ou a gente instalar onde o cabeamento chega, que normalmente é num cantinho da sala, ou num canto de um quarto, alguma coisa assim. Né? Acompanha aqui no gráfico comigo, olha só. Quando a gente tem um roteador no centro da construção, né, no centro da casa, do escritório, ele consegue irradiar sinal para a grande maioria dos cômodos. Né? Ele consegue alcançar a grande maioria dos cômodos. Quando a gente instala aqui na entrada, no cantinho, você vai ver aqui nesse gráfico, ele não consegue alcançar toda a área da residência do escritório. Né? É possível corrigir esse tipo de coisa? É possível corrigir. Eu vou até colocar um vídeo aqui para vocês de uma pessoa que me consultou e a gente foi lá para poder fazer essa correção para ela. Né? O roteador chegava num quarto, ficava ali fechado e ele não alcançava todos os pontos da casa. Né? Então a solução foi a gente pegar um cabo de rede, a gente seguiu o rodapé, colocou atrás da porta e atravessou para o corredor. Né? Então, conforme vocês veem na foto, no corredor ele já consegue alcançar todas as áreas da residência. Né? É uma casa grande, era uma casa um pouco maior, né? Acima de 200 metros quadrados. Então, reposicionando ali um outro roteador como ponto de acesso no corredor, foi possível a gente disponibilizar a internet em todos os cômodos da casa. Tá? Outra coisa que influencia muito, né, é a gente colocar o roteador numa parte mais alta. Né? A gente tem o costume normalmente de colocar o roteador numa estante ou numa mesinha, onde ele fica ali mais baixinho, né, ou numa altura mediana. O ideal é que esse roteador esteja no alto, né? Mais uma vez eu vou colocar o vídeo para vocês verem aonde a gente instalou o roteador, né? A gente instalou o roteador lá na altura da porta, né? Do batente de cima da porta, ali no marco. Justamente para esse sinal chegar mais limpo e mais forte em todos os cômodos da casa. Né? Então, conforme vocês vão ver aí no gráfico, ó, não é ideal você colocar o roteador na parte baixa, sim na parte mais alta que você conseguir. Né? A gente sabe que nem sempre é possível. Bom, outra coisa, roteador dentro de gaveta ou apoiado dentro de um nicho de uma estante. Né? Você tem que entender que aquilo é um sinal de rádio. Se eu fecho ele dentro de uma gaveta ou se eu coloco ele dentro de um nicho, eu cerco o sinal e já crio uma barreira inicial para o sinal. Né? Então o ideal é que os roteadores estejam com a parte das antenas livres. Né? Você não tem a barreira nem lateral, nem em cima, nem do lado. Né? Que o sinal possa se propagar de forma contínua e de forma uniforme, né? Sem barreiras. Bom, pessoal, quais são os outros grandes vilões da Wi-Fi, do sinal de Wi-Fi? Bom, a gente vai ter aí o espelho. Esse sim é um fator muito complicado. Eu tive um caso aqui há pouco tempo, né, de um consultório onde o roteador ficava numa sala de atendimento onde uma das paredes era inteira de espelhos. Ou seja, para a parte da frente do consultório, que era a recepção, a gente não conseguia praticamente sinal nenhum. Ele barrava praticamente 80% do sinal da Wi-Fi. Então os espelhos são inimigos mortais do sinal de Wi-Fi. Tá? Como eles têm aquela parte metálica atrás, ela vai refletir uma grande parte do sinal e absorver a outra parte. Então, assim, a parte que vai passar, nesse caso, por exemplo, que era uma parede inteira, está chegando 20% de sinal na recepção. Então, a gente teve que colocar, a solução foi colocar um repetidor, né? E você vê que é meia parede, né? O roteador está num cômodo aqui e era num cômodo ao lado. O outro grande vilão é o telefone sem fio, né? Por quê? A maioria dos telefones sem fio utilizam a mesma frequência do roteador de 2.4 GHz. E essa comunicação, como ela é feita através da base para o fone, né, ela utiliza essa frequência, ela acaba interferindo nos sinais do roteador.
É possível amenizar essa interferência? É sim. Tanto do telefone quanto de outros roteadores próximos, né? A gente entra na configuração do roteador, do seu roteador, e você muda o canal de comunicação dessa frequência, né? Apesar da gente ter lá a frequência 2.4 GHz, nós temos frequências de 1 a 11, né? São canais de 1 a 11 que a gente pode estar trabalhando justamente para permitir essa mudança e reduzir essa interferência. Você não vai anular essa interferência, tá? Você vai reduzir a interferência. Você vai colocar num canal que é menos utilizado pelos equipamentos que estão ao redor do seu roteador, né? Como que você vai fazer isso? Você pode baixar um appzinho no telefone, né? Eu vou deixar aqui o link do app para vocês verificarem aqui abaixo do vídeo e pedir para analisar a rede. Ele vai te falar sobre a sobreposição de canal de frequência e qual melhor canal você deve utilizar, ou seja, o canal que menos interfere, tá? É o que eu falei, ele não anula, tá? Você não vai conseguir anular a interferência, mas você vai conseguir reduzir bastante, ok? Eu espero ter elucidado um pouco para vocês sobre como instalar e onde instalar, né? Peço que quem tiver dúvida, coloque nos comentários, a gente vai procurar responder todos os comentários, ok? Bom, pessoal, então, eu esqueci de fazer uma coisa para vocês, tá? Você que pretende adquirir o seu roteador, verifique sempre se ele é dual band, se ele possui a tecnologia dual band, que é o 2.4 e o 5 GHz, e verifique também sobre as portas LAN ou as portas RJ45, são as portas amarelinhas ali atrás do roteador. Elas devem ser gigabit. Por quê? Se você precisar lá na frente fazer uma ligação via cabo de rede, você pode ficar limitado, caso essa porta seja Fast Ethernet, a 100 megabits. Né? Ele não vai trafegar acima de 100 megabits, porque a porta vai te limitar. Então verifique sempre se o roteador tem portas LAN, portas RJ45 de gigabit, ok? Vamos que vamos! Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, né? Clica aí em se inscrever, ativa o sininho para você poder acompanhar todas as novidades, que tem muita coisa de cabeamento para a gente falar ainda, ok? Até o próximo vídeo!